Meu nome é Júlia e esta é a história de como minha vida virou de cabeça para baixo não uma, mas duas vezes. Acho que devo começar do início. Nasci em uma cidadezinha do interior, filha de pais amorosos, Luiz, jornalista, e Joana, enfermeira. Não éramos ricos, mas éramos felizes. A vida seguia normal até eu completar 14 anos, quando tudo mudou. Era uma sexta-feira chuvosa. Meus pais voltavam de um jantar enquanto eu assistia desenhos com minha avó. O telefone tocou e nunca vou esquecer o arrepio que senti ao ouvir minha avó chorando baixinho na cozinha. Os dias seguintes foram um borrão. Nos disseram que mamãe morreu na hora. Papai sobreviveu, mas por pouco. Quando finalmente o vi no hospital, ele era apenas uma sombra do homem que eu conhecia. Suas pernas estavam esmagadas e o médico disse que ele nunca mais andaria. Júlia, ele sussurrou, pegando minha mão, me desculpe, querida. Me desculpe tanto. Eu não entendia por que ele estava se desculpando, não era culpa dele que o motorista bêbado tinha batido no carro deles. Mas conforme fui crescendo, percebi que ele lamentava pelo que nossas vidas se tornariam, pelas dificuldades que enfrentaríamos, pela mãe que eu havia perdido e pelo pai que ele achava que não poderia mais ser. Mas meu pai, Luiz Dias, era mais forte do que imaginava. Depois que saiu do hospital e se adaptou à vida em uma cadeira de rodas, ele mergulhou no trabalho. Sempre foi um escritor talentoso e agora focava toda a sua energia no cargo de editor do principal jornal da cidade. Conforme eu entrava na adolescência, papai se certificava de que eu tivesse tudo o que precisava. Ele me incentivava a participar de clubes, fazer amigos e ter uma vida o mais normal possível. Mas a verdade é que eu preferia passar tempo com ele. Assistíamos filmes antigos juntos, discutíamos sobre livros e ele me ajudava com o dever de casa. Quando chegou a hora da faculdade, papai insistiu para que eu fosse estudar fora. Você precisa abrir suas asas, querida, ele disse. Não se preocupe comigo, vou ficar bem. Eu estava hesitante, mas sabia que ele tinha razão. Então fui para a Universidade Estadual e estudei contabilidade. Foi lá que conheci Emma, que se tornou minha melhor amiga. Através dela, conheci seu primo de segundo grau, Pedro. Pedro era gentil e engraçado, e não se assustou quando contei sobre meu pai. Na verdade, na primeira vez que ele conheceu papai, os dois se deram muito bem, conversando animadamente sobre rock clássico. Mais tarde, Pedro me disse, seu pai é demais, e você é incrível por cuidar dele todos esses anos. Tentei disfarçar, mas por dentro eu estava radiante. Pela primeira vez desde o acidente, senti que talvez, só talvez, eu pudesse ter uma vida normal. Uma vida com amor, risadas e até mesmo uma família própria algum dia. Depois da formatura, as coisas começaram a se encaixar como um quebra-cabeça. Consegui um emprego em um escritório de contabilidade e Pedro começou a trabalhar como caminhoneiro de longa distância. Namoramos por 4 anos antes dele me pedir em casamento em uma noite de outono no parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu estava radiante, mas havia uma coisa que eu precisava deixar clara. Sim, Pedro, mas não posso abandonar meu pai. Ele precisa de mim. Pedro sorriu e disse, eu não esperaria outra coisa. Vamos todos morar juntos. O apartamento do seu pai é grande o suficiente para nós três, certo? O casamento foi pequeno, mas lindo. Papai fez questão de me levar até o altar em sua cadeira de rodas. Não havia um olho seco na igreja enquanto eu estava lá, de mãos dadas com Pedro. Senti como se estivesse vivendo um conto de fadas. Mas todo conto de fadas tem seus vilões, e os meus vieram na forma da minha sogra, Marta, e minha cunhada, Olívia. Desde o momento em que as conheci, pude perceber que elas não me aprovavam. Então seu pai aleijado, Marta perguntou durante nosso primeiro encontro, franzindo o nariz como se sentisse um cheiro ruim. Ele é cadeirante, corrigi, tentando manter a calma. Mas trabalha como editor. Que interessante, ela interrompeu, claramente desinteressada. Então, virou-se para Pedro e perguntou, tem certeza disso? Há tantas moças de boas famílias. Senti meu rosto queimar de raiva e vergonha, mas Pedro imediatamente me defendeu. Mãe, Júlia é de uma ótima família. A deficiência do pai dela não muda isso. Eu a amo e é só isso que importa. Isso calou a boca de Marta, mas eu ainda podia ver a desaprovação em seus olhos.
Olívia, seguindo o exemplo da mãe, era igualmente fria comigo. Após o casamento, como prometido, Pedro se mudou para o apartamento do meu pai e nossa vida se acomodou em uma rotina confortável. Eu ia trabalhar no escritório de contabilidade enquanto Pedro viajava por dias dirigindo seu caminhão. Quando ele estava em casa, jantávamos todos juntos. Mas sempre que Marta e Olívia nos visitavam, o clima em nossa casa mudava. Elas agiam como se fossem donas do lugar, mal reconhecendo a presença do meu pai. Uma vez, ouvi Marta cochichando para Olívia: "É uma pena. Pedro poderia ter se saído muito melhor. Agora está preso a essa garota e ao pai aleijado dela. Imagina se tiverem filhos? Dá para imaginar os genes?" Eu estava furiosa, mas me mantive quieta pelo bem de Pedro. Tentei manter a paz, mas estava ficando cada vez mais difícil. Uma noite, após uma visita particularmente tensa de Marta e Olívia, desabei em lágrimas. Pedro me encontrou em nosso quarto, chorando. "Ei, ei", ele disse, me abraçando. "O que houve?" "Sua mãe e sua irmã", solucei. "Elas me odeiam. Acham que não sou boa o suficiente para você por causa do meu pai." O rosto de Pedro endureceu. "Isso é um absurdo. Você e seu pai são minha família agora. Se elas não podem aceitar isso, o problema é delas, não nós." Suas palavras me confortaram, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que isso era apenas o começo dos nossos problemas com Marta e Olívia. Conforme os meses passavam, o negócio de caminhoneiro de Pedro começou a crescer. Ele estava sempre na estrada, viajando pelo país em seu caminhão. Eu sentia muita falta dele quando estava fora, mas me concentrava no trabalho no escritório de contabilidade e passava as noites fazendo companhia ao meu pai. Uma noite de outono, enquanto eu ajudava papai a se deitar, Pedro ligou. Sua voz crepitava de empolgação pelo telefone. "Júlia, estive pensando", ele disse. "O que você acha de comprarmos uma casa? Seria mais fácil para seu pai se movimentar em uma cadeira de rodas. Ele poderia passar mais tempo ao ar livre. Além disso, você poderia ter um jardim, algo para se ocupar quando estou na estrada." Quanto mais ele falava, mais eu gostava da ideia. Olhei para papai, que fingia não estar ouvindo. "O que você acha, pai?", perguntei, colocando o telefone no viva voz. Os olhos de papai se iluminaram. "Um jardim seria legal", ele admitiu. "E seria mais fácil sair de casa." Isso resolveu tudo. Nas semanas seguintes, nos dedicamos à busca por uma casa. Finalmente encontramos o lugar perfeito. Uma casa espaçosa com portas largas, um chuveiro adaptado para papai e um lindo quintal. Fazer o financiamento era assustador, mas com a renda de Pedro, a minha e o aluguel do antigo apartamento do meu pai, conseguimos dar conta. Nos mudamos em um domingo ensolarado de primavera e nunca vou esquecer o olhar no rosto do meu pai quando ele se empurrou para fora em nossa nova varanda. "Isso é perfeito, querida", ele disse, com os olhos marejados. "Obrigado." Passamos os meses seguintes nos ajeitando e fazendo do lugar o nosso lar. Plantei uma pequena horta e papai ficava horas sentado lá fora, aproveitando o sol e o ar fresco. Era pacífico, quase perfeito. Então decidimos dar uma festa de inauguração. Convidamos amigos, colegas e, sim, até mesmo Marta e Olívia. A festa estava a todo vapor quando elas chegaram, fashionably latte como sempre. Elas entraram, olhando ao redor com uma inveja mal disfarçada. Enquanto caminhávamos pela casa, pude ver Marta tramando algo. Quando chegamos ao quarto principal, ela se virou para mim com um sorriso malicioso. "Sabe, Júlia", ela disse baixinho, "isso seria perfeito para Pedro e eu. Por que você não manda seu pai para um asilo? Aí eu poderia me mudar para cá." Senti como se tivesse levado um tapa. "Como é que é?", consegui dizer. "Oh, não fique tão chocada", Marta continuou. "Seu pai não está bem, não é uma pessoa completa, é. Ele não precisa de todo esse luxo. Um asilo seria mais do que suficiente para alguém na condição dele." Antes que eu pudesse responder, Marta marchou para a varanda, onde papai estava conversando com alguns convidados. Para meu horror, ela agarrou as alças da cadeira de rodas dele e começou a empurrá-lo em direção à garagem. "Marta", gritei, correndo atrás dela. "O que você está fazendo?"
Se ele não vai para um asilo, pode ficar lá fora, ela zombou. Não é isso que você queria? Que ele ficasse ao ar livre? Eu estava tremendo de raiva e descrença. Felizmente, Pedro ouviu a comoção e veio correndo. Seu rosto ficou vermelho de raiva quando viu o que sua mãe estava fazendo. Mãe, ele gritou. Que diabos você está fazendo? Solte a cadeira do Luiz agora mesmo. Marta pareceu chocada com o tom de Pedro. Mas, querido, eu só estava. Não quero ouvir, Pedro a interrompeu. Você e Olivia precisam ir embora agora. Depois que elas saíram, Pedro pediu desculpas repetidamente para mim e papai. Sinto muito, ele disse, com a voz embargada. Eu não fazia ideia de que ela faria isso. Eu sinto muito mesmo. Papai estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Pedro. Não é culpa sua, filho, ele disse suavemente. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender. A vida se acomodou em uma nova rotina depois desse incidente. Marta e Olivia mantiveram distância, o que era ótimo para mim. Pedro se concentrou no trabalho, pegando mais rotas de longa distância para ajudar a pagar nossa nova casa. Eu dividia meu tempo entre o trabalho no escritório de contabilidade, cuidar da nossa casa e cuidar do papai. 4 anos se passaram rapidamente. Nossa vida se tornou confortável e previsível. Pedro estava na estrada a maior parte do tempo, mas quando estava em casa, nossa pequena família era feliz. A saúde de papai estava estável e ele parecia contente passando seus dias no jardim ou trabalhando em suas edições em casa. Então veio a ligação que despedaçou meu mundo. Eu estava no trabalho quando meu telefone tocou. A voz desconhecida de um homem me cumprimentou. Senhora Simões? Aqui é o policial André da Polícia Rodoviária. Meu coração afundou. Sim, mal consegui dizer. Sinto muito informar que seu marido, Pedro Simões, sofreu um grave acidente. O resto da conversa foi um borrão. Palavras como a colisão frontal e a não resistiu flutuavam ao meu redor, mas eu não conseguia entendê-las. Só quando me ouvi agradecendo ao policial e desligando o telefone é que a realidade começou a me atingir. Pedro tinha partido. A semana seguinte foi uma névoa de luto e descrença. Passei pelos preparativos do funeral como um robô, mal entendendo o que estava acontecendo. No dia anterior ao funeral, reuni coragem e liguei para Marta. Achei que ela merecia ouvir sobre a morte do filho por mim, não por um obituário no jornal. Alô? A voz afiada de Marta atendeu. Marta, é a Júlia, disse, minha voz tremendo. É sobre o Pedro. Ele se foi. Houve um acidente. Houve silêncio do outro lado da linha e então, para meu choque, a voz de Marta voltou pingando raiva. Isso é culpa sua, ela sibilou. Você o fez trabalhar tanto, dirigindo aquele caminhão para pagar sua casa chique. Você matou meu filho. Fiquei atônita. Marta, eu. Poupe-me, ela cortou. Espero que você dê a ele o melhor funeral que o dinheiro possa comprar. Mas não espere um centavo nosso. Você fez sua cama, agora deite nela. A linha ficou muda. Fiquei ali, telefone na mão, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como ela podia ser tão cruel? Como ela podia me culpar por isso? O dia do funeral de Pedro estava cinzento e chuvoso, combinando perfeitamente com meu humor. A igreja estava cheia. Pedro era bem quisto na comunidade e parecia que metade da cidade tinha vindo prestar suas condolências. Após o serviço, enquanto as pessoas passavam para oferecer suas condolências, notei que a mãe e a irmã de Pedro não estavam em lugar nenhum. Elas nem mesmo tinham se dado ao trabalho de comparecer ao funeral do próprio filho e irmão. Papai estendeu a mão e apertou a minha. É uma perda delas, querida. Nós somos família e vamos superar isso juntos. Quando chegamos em casa, algo parecia estranho. As luzes estavam acesas, o que era esquisito porque eu tinha certeza de ter desligado tudo antes de sairmos. Você deixou alguma luz acesa, pai? Perguntei, franzindo a testa. Ele balançou a cabeça. Não, acho que não. Conforme nos aproximamos, notei movimento dentro da casa. Meu coração começou a bater forte. Estaríamos sendo roubados no dia do funeral de Pedro?
Rapidamente ajudei papai a sair do carro e entrar em sua cadeira de rodas, minha mente em disparada. Deveria chamar a polícia? Mas quando chegamos perto da porta da frente, ouvi vozes familiares lá dentro. Um arrepio percorreu minha espinha ao reconhecê-las. Abri a porta para encontrar Marta e Olivia em nossa sala de estar, rodeadas por caixas e móveis. Que diabos está acontecendo aqui? Exigi, meu luto momentaneamente esquecido diante dessa intrusão ultrajante. Marta se virou para mim, seu rosto uma máscara de falsa simpatia. Oh, Júlia querida, estamos apenas ajudando você a fazer as malas. Afinal, você não pode mais bancar este lugar agora que Pedro se foi. Fiquei sem palavras. Olivia acrescentou, sua voz enjoativamente doce, não se preocupe, você pode voltar para o apartamento do seu pai. É aconchegante. Pude sentir a raiva crescendo dentro de mim. Saiam, disse, minha voz baixa e perigosa. Saiam da minha casa agora mesmo. Marta teve a audácia de parecer ofendida. Esta casa pertence a nós agora. Toda a propriedade de Pedro pertence. Somos a família dele, afinal de contas. Uma ova que são, explodi. Onde vocês estavam hoje? No funeral dele? Ah, é mesmo, vocês nem se deram ao trabalho de aparecer. Marta fez um gesto dismissivo com a mão. Estávamos ocupadas fazendo arranjos. Agora seja uma boa menina e comece a fazer as malas. Queremos você fora daqui até amanhã. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Essas mulheres não tinham derramado uma lágrima por Pedro, nem mesmo comparecido ao funeral dele, e agora estavam tentando nos expulsar de nossa casa. Vou chamar a polícia, disse, puxando meu telefone. Marta e Olivia trocaram olhares preocupados. Claramente não esperavam que eu fosse revidar. Agora, Júlia, Marta começou, mas eu a interrompi. Não. Vocês têm exatamente 10 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Esta é minha casa. Pedro e eu a compramos juntos. Vocês não têm direito de estar aqui. Talvez tenha sido o aço em minha voz ou o fogo em meus olhos, mas Marta e Olivia finalmente perceberam que tinham ido longe demais. Elas juntaram suas coisas e saíram, mas não antes de Marta se virar para mim com um sorriso desdenhoso. Isso não acabou, Júlia. Você vai ter notícias dos nossos advogados. Os dias após o funeral de Pedro foram um borrão de luto, ansiedade e papelada. Mergulhei na organização dos assuntos de Pedro, em parte para me manter ocupada e em parte por medo de que Marta e Olivia tentassem tomar o que não era delas. Uma semana após o funeral, recebi uma ligação de um escritório de advocacia local. Meu coração disparou ao atender, temendo que fosse Marta cumprindo sua ameaça de ação legal. Senhora Simões, uma voz profissional e precisa perguntou. Aqui é Sérgio Torres, do escritório Torres e Associados. Estou ligando sobre o testamento do seu falecido marido. Senti uma pequena fagulha de esperança. Testamento? Eu não sabia que ele tinha feito um. Sim, senhora. O senhor Simões nos procurou há cerca de 5 meses. Ele pediu que entrássemos em contato com a senhora em caso de seu falecimento. Marquei um encontro para o dia seguinte, minha mente girando. Por que Pedro não tinha me contado sobre isso? O que isso significava? Na manhã seguinte, levei papai ao escritório do Dr. Torres. O advogado nos recebeu calorosamente, seus olhos bondosos se enrugando nos cantos. Senhora Simões, senhor Dias, obrigado por virem, ele disse, gesticulando para nos sentarmos perto de sua mesa. Sinto muito pela sua perda. Dr. Torres abriu uma pasta em sua mesa. Como mencionei ao telefone, seu marido veio nos ver para redigir seu testamento. Ele foi muito claro sobre seus desejos. Segurei a respiração enquanto o Dr. Torres começava a ler, e eu, Pedro Simões, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens terrenos para minha amada esposa, Júlia Simões. Apertei a mão de papai, que retribuiu o aperto. Dr. Torres continuou, isso inclui nossa casa, meu caminhão e todas as nossas economias. É meu desejo que Júlia use esses recursos para cuidar de si mesma e de seu pai, Luiz Dias, a quem aprendi a amar como se fosse meu próprio pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mesmo além do túmulo, Pedro estava cuidando de nós.
"Há mais", disse Dr. Torres gentilmente. "O Sr. Simões deixou uma carta para você." Ele me entregou um envelope. Com mãos trêmulas, abriu e comecei a ler. "Minha querida Júlia, se você está lendo isso, significa que eu me fui. Sinto muito por deixar você e Luiz. Por favor, saiba que vocês dois são a melhor coisa que já me aconteceu. Fiz este testamento porque sei como minha mãe e minha irmã podem ser. Não quis preocupar você, mas precisava garantir que você e Luiz estivessem protegidos se algo acontecesse comigo. Vocês são minha verdadeira família, Júlia. Você e Luiz, não elas. Cuidem um do outro, vivam suas vidas ao máximo e saibam que sempre estarei olhando por vocês. Todo meu amor." Pedro apertei a carta contra o peito, soluçando. Papai também estava chorando, sua mão enrugada dando tapinhas no meu braço. Dr. Torres nos deu um momento antes de falar novamente. "Senhora Simões, há mais uma coisa. O caminhão do seu marido estava segurado. Dadas as circunstâncias do acidente, a seguradora pagará o valor total da apólice." Olhei para cima, fungando, e perguntei: "O que isso significa?" Dr. Torres deu um pequeno sorriso e disse: "Significa que você receberá uma grande soma de dinheiro. O suficiente para quitar sua hipoteca e mais." Ao sairmos do escritório do advogado, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Ficaríamos bem. Pedro tinha garantido isso. Quando chegamos em casa, notei um carro familiar estacionado na rua. Meu coração afundou ao reconhecer o sedã elegante de Marta. "Ah, não", murmurei. "E agora?" De fato, Marta e Olivia estavam esperando em nossa varanda da frente, mas desta vez eu não estava com medo. Eu tinha a carta de Pedro no bolso e a força do seu amor no meu coração. "Júlia", Marta começou quando nos aproximamos, sua voz doentemente doce, "precisamos conversar sobre o espólio de Pedro." Fiquei ereta, olhando-a direto nos olhos. "Não, Marta, não precisamos. Pedro deixou tudo para mim. Está tudo legal e oficial. E quer saber por quê? Porque nós éramos a verdadeira família dele, não vocês. Agora, por favor, saiam. Vocês estão invadindo minha propriedade." Pela primeira vez, Marta ficou sem palavras. Olivia puxou seu braço, sussurrando urgentemente. Com um último olhar venenoso, elas entraram no carro e foram embora. As semanas após nossa reunião com o advogado foram movimentadas. Mergulhei na resolução dos assuntos de Pedro, grata pela distração do meu luto. O pagamento do seguro chegou e, como o Dr. Torres havia dito, foi suficiente para quitar nossa hipoteca, com bastante sobra. Uma tarde, enquanto vasculhava a escrivaninha de Pedro, encontrei um pequeno caderno. Curiosa, abri-o e vi páginas cheias de sua letra desajeitada. Era uma espécie de diário, cheio de seus pensamentos e planos para nosso futuro. "Pensando em começar um fundo para a faculdade dos nossos futuros filhos", dizia uma anotação. "Quero ter certeza de que eles terão o melhor começo de vida possível." Meu coração se apertou. Tínhamos conversado sobre ter filhos algum dia, mas decidimos esperar até estarmos mais estáveis financeiramente. Agora, lendo as esperanças e sonhos privados de Pedro, senti uma nova onda de luto me inundar. "Ah, Pedro", sussurrei, segurando o caderno junto ao peito. Tínhamos tantos planos. Naquela noite, me revirei na cama, incapaz de dormir. Minha mente continuava voltando para o diário, para o futuro que nunca teríamos. Quando finalmente adormeci, sonhei com Pedro. Ele estava sorrindo, estendendo a mão para mim. "Está tudo bem, Júlia", ele disse no meu sonho. "Vai ficar tudo bem." Acordei na manhã seguinte me sentindo diferente. Não consegui identificar exatamente o que era, mas algo havia mudado. Enquanto me arrumava para o trabalho, uma onda de náusea me atingiu e mal consegui chegar ao banheiro a tempo. Os enjoos matinais não passaram nos dias que se seguiram. No início, achei que fosse apenas estresse e luto, mas uma vozinha no fundo da minha mente sugeria outra coisa. Depois de uma semana assim, me vi na farmácia, olhando fixamente para os testes de gravidez. Com mãos trêmulas, comprei um e corri para casa. Os 5 minutos que esperei pelo resultado pareceram os mais longos da minha vida. Quando finalmente olhei para o teste, havia 2 linhas azuis bem claras.
Afundei no chão do banheiro, dominada por uma mistura de emoções. Alegria, medo, luto e esperança, tudo rodopiando junto. Júlia, a voz de papai veio através da porta. Está tudo bem aí dentro? Abri a porta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A expressão de papai mudou de preocupação para alarme. O que houve, querida? Ele perguntou. Levantei o teste, minha mão tremendo. Pai, eu estou grávida. Caí nos braços dele, soluçando. Ele me abraçou, acariciando meu cabelo como costumava fazer quando eu era pequena. Está tudo bem, ele murmurou. Vai ficar tudo bem, Júlia. Você não está sozinha. E este bebê é um presente. Um pedacinho de Pedro que vai continuar vivendo. As palavras dele me atingiram profundamente. Este bebê era uma parte de Pedro, uma continuação do nosso amor. De repente, o medo começou a desaparecer, substituído por uma forte determinação. Você tem razão, disse, enxugando os olhos. Este bebê é um presente. E nós vamos ficar bem. Papai sorriu, seus olhos se enrugando nos cantos. Essa é minha menina. Agora vou te preparar algo para comer. Você está comendo por 2 agora, afinal de contas. Enquanto nos dirigíamos para a cozinha, senti uma sensação de esperança crescendo dentro de mim. O caminho à frente seria desafiador, mas com meu pai ao meu lado e o filho de Pedro crescendo dentro de mim, eu sabia que poderíamos enfrentar qualquer coisa. Conforme minha barriga crescia com nosso filho, encontrei uma força que nunca soube que tinha. Papai era meu porto seguro, sempre presente com uma palavra gentil ou uma mão amiga. Nos acomodamos em uma nova rotina, só nós dois, aguardando ansiosamente a chegada do mais novo membro de nossa pequena família. Em uma tarde ensolarada, enquanto eu cuidava do jardim que papai e eu tínhamos plantado juntos, ouvi um carro se aproximar. Meu coração afundou ao reconhecer o sedã de Marta. O que elas poderiam querer agora? Caminhei até a frente da casa, uma mão instintivamente repousando sobre minha barriga inchada. Marta e Olivia estavam em nossa varanda, parecendo ao mesmo tempo confortáveis e ligeiramente desesperadas. Júlia, Marta começou, sua voz faltando à acidez habitual, precisamos conversar com você. Levantei uma sobrancelha, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Olivia falou, seus olhos nervosamente correndo ao redor. Passamos por tempos difíceis. Estávamos imaginando se poderíamos ficar no antigo apartamento do seu pai. Só até nos reerguermos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que elas nos fizeram passar, tinham ousadia de pedir mais? Sinto muito, disse, minha voz firme mas calma. Isso não é possível. Não quero mais me comunicar com vocês. Os olhos de Marta se estreitaram ao notar minha barriga grávida. Seu rosto se contorceu com choque e nojo. Você está grávida, ela cuspiu. Já? Sua vagabundinha. Não posso acreditar que você já encontrou um novo homem. O corpo de Pedro mal esfriou no túmulo. Senti uma onda de raiva, mas a empurrei para baixo. Não me dei ao trabalho de explicar que era o filho de Pedro. Eu não queria que meu bebê tivesse uma avó e uma tia assim. Em vez disso, sorri um pequeno sorriso secreto que pareceu perturbar Marta ainda mais. Minha vida pessoal não é da sua conta, disse calmamente. Agora acho que é a hora de vocês irem embora. Marta parecia querer dizer mais, mas algo na minha expressão deve tê-la detido. Ela se virou bruscamente, agarrando o braço de Olivia. Observei enquanto elas iam embora, sentindo uma onda de paz me envolver. Eu tinha mantido minha posição, protegido minha família e mantido minha dignidade. Pedro teria ficado orgulhoso. Nos meses que se seguiram, me concentrei em me preparar para a chegada do bebê. Papai e eu transformamos o antigo escritório de Pedro em um quarto de bebê acolhedor. Pintamos as paredes de um amarelo suave e montamos o berço que Pedro e eu tínhamos escolhido juntos, meses antes do acidente. Uma noite, enquanto organizávamos as roupinhas do bebê, papai me surpreendeu com uma pergunta. Você já pensou em nomes, querida? Parei, uma pequena macacão nas mãos. Na verdade, sim, respondi suavemente. Se for menino, quero chamá-lo de Pedro Luiz. E se for menina, pensei em Joana Paula.
Os olhos de papai se encheram de lágrimas. São nomes lindos, Júlia. Pedro ficaria muito orgulhoso. Quando chegou a hora do parto, papai estava ao meu lado, segurando minha mão e me encorajando. Após horas de trabalho de parto, finalmente ouvi o choro forte do meu bebê. É uma menina, anunciou a médica, colocando um pacotinho rosa em meus braços. Olhei para o rostinho vermelho e enrugado da minha filha, maravilhada. Ela tinha os olhos de Pedro. Olá, Joana Paula, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Bem-vinda ao mundo. Papai se inclinou sobre nós, seus olhos brilhando de alegria. Ela é perfeita, Júlia, ele disse, sua voz embargada de emoção. Nos dias e semanas que se seguiram, nos ajustamos à vida com o recém-nascido. Foi desafiador, especialmente sem Pedro, mas papai foi uma ajuda inestimável. Ele passava horas ninando Joana, cantando as mesmas canções de ninar que costumava cantar para mim quando eu era pequena. Conforme Joana crescia, comecei a ver mais e mais de Pedro nela. Ela tinha seu sorriso, seu senso de humor brincalhão. Às vezes, quando ela ria, era como se Pedro estivesse ali conosco. Um dia, quando Joana tinha cerca de 1 ano, recebi uma carta inesperada. Era de Marta. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Querida Júlia, sei que não tenho direito de escrever para você depois de tudo o que aconteceu, mas não consigo mais viver com esse peso no coração. Quero pedir desculpas. Pelo modo como tratei você e seu pai, pelas coisas horríveis que disse após a morte de Pedro. Eu estava com raiva e com dor, mas isso não é desculpa para o modo como agi. Pedro escolheu você, Júlia. Ele viu algo em você que eu, em minha amargura, não consegui ver. Você o fez feliz de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ouvi dizer que você teve um bebê. A neta de Pedro. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas gostaria de conhecê-la algum dia. Se você permitir. Entendo se você não quiser me ver novamente. Só queria que você soubesse que sinto muito. Verdadeiramente. Com arrependimento, Marta fiquei olhando para a carta por um longo tempo, sentimentos conflitantes turbilhonando dentro de mim. Parte de mim queria rasgar a carta e esquecer que ela existia. Mas outra parte, a parte que Pedro sempre admirou em mim, sabia que o perdão era o caminho certo. Naquela noite, depois de colocar Joana para dormir, sentei-me com papai e mostrei a ele a carta. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei, após ele terminar de ler. Papai ficou em silêncio por um momento, pensativo. Sabe, querida, ele começou lentamente, a vida é curta demais para guardar rancor. Pedro sempre acreditou em segundas chances. Talvez esta seja a hora de dar uma mata. Assenti, lágrimas nos olhos. Você tem razão, pai. Pedro iria querer que Joana conhecesse toda a sua família. Na semana seguinte, escrevi de volta para Marta, convidando-a para nos visitar. Quando ela chegou, pude ver o nervosismo em seus olhos, a incerteza em seus movimentos. Mas então Joana entrou correndo na sala, seus cachinhos saltando, seu sorriso iluminando o ambiente. Marta ofegou, levando a mão à boca. Ela é igualzinha ao Pedro, sussurrou, lágrimas nos olhos. Naquele momento, vendo Marta segurar Joana pela primeira vez, percebi que nossa família estava crescendo de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. A vida nunca é simples. Ela nos joga curvas que não esperamos, nos desafia de maneiras que não achávamos possíveis. Mas também nos presenteia com momentos de alegria pura, com chances de cura e crescimento. Olhando para minha filha brincando com sua avó, para meu pai sorrindo do seu lugar favorito perto da janela, senti uma onda de gratidão me inundar. Pedro pode ter partido cedo demais, mas seu amor continuava vivo em todos nós. E eu sabia, no fundo do meu coração, que onde quer que ele estivesse, Pedro estava sorrindo.